Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo. Voltamos a falar dos Jogos Olímpicos. Mais uma edição, estamos chegando ao final. Agora é o ano 2004, Olimpíadas de Atenas. Depois de mais de 100 anos esperando a volta dos Jogos ao berço das Olimpíadas, os Jogos Olímpicos retornam a Atenas. E essa é uma edição que eu gosto muito porque tem recordações muito boas. Até porque que depois da frustração de Sydney, onde não tivemos medalhas de ouro, aqui em Atenas a gente teve uma quantidade exorbitante de medalhas de ouro. Não como os Estados Unidos, como uma Rússia e uma China, mas para os nossos padrões, com certeza foram muitas. Claro que também temos a aparição de grandes nomes do esporte aí recente da nossa era, que também iremos falar. Mas tudo isso vem depois, porque agora tem aqueles pedidos que eu sempre gosto de fazer, que é aquela curtida massa, vai lá na mãozinha, clica na mãozinha, já curtiu o vídeo. Também não se esqueça de comentar, colocar o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal, as hashtags no final do vídeo, tudo isso é super importante para que eu saiba que você está indo no final e que você está gostando do nosso conteúdo. E não se esqueça de se inscrever. Vai no retângulozinho vermelho escrito inscreva-se, clique nele, acione o sininho para ser notificado quando novos vídeos estiverem por aqui. E tudo isso já ajuda muito o canal a crescer. Beleza? Depois de todos esses pedidos, a gente entra em nossa máquina do tempo. As nossas viagens estão ficando mais curtas, porque o tempo está cada vez mais próximo de nós hoje em dia, mas é uma viagemzinha no tempo que vale a pena curtir. Afivelemos nossos cintos, vamos para Atenas 2004. E como a gente costuma fazer, vamos começar com a questão das eleições dos Jogos. Para isso, vamos um pouquinho ali no final da década de 1980, porque Atenas foi candidata aos Jogos de 1996, como eu falei com vocês no vídeo de Atlanta em 1996, onde Atenas se candidatou e era favorita, por conta de ser o centenário dos Jogos. Os Jogos estavam fazendo 100 anos. Só que no final, uma situação bem controversa, a cidade de Atenas acabou perdendo para Atlanta. Depois dessa derrota, ela chegou para o COI e falou assim: COI, então já que eu perdi essa de maneira que eu não aceito, eu falo para vocês que eu nunca mais vou tentar me candidatar a ser sede dos Jogos. E assim, não durou muito na realidade, né? Passou as eleições de 2000 e chegou as eleições de 2004 ali no final da década de 90. Nesses Jogos, foi um recorde de cidades e países que queriam receber os Jogos em sua cidade. Por conta desse grande número, o COI teve que mudar um pouquinho o sistema de eleição. Fez duas etapas. A primeira delas, ela basicamente eliminou metade das cidades candidatas. Istambul, Lille, San Juan, Sevilha, São Petersburgo e Rio de Janeiro. Sim, o Rio de Janeiro foi uma postulante a esses Jogos. Com isso, ficamos com as seguintes cidades que foram exatamente para a votação na sessão do COI. Além de Atenas, Roma, Cidade do Cabo, na África do Sul, Estocolmo, na Suécia e Buenos Aires, na Argentina. Foram necessárias 4 rodadas para escolher a cidade sede desses Jogos. Na primeira rodada, quem saiu foi Buenos Aires, na Argentina, numa rodada de desempate, porque ela ficou empatada em último, e na desempate ela acabou saindo. Na primeira rodada ela ficou com 16 votos, e no desempate ela acabou perdendo. Na segunda rodada, foi a vez de Estocolmo ser a eliminada, com 19 votos. Passando para a terceira rodada, onde Cidade do Cabo, cidade sul-africana, foi a eliminada, com 20 votos, restando apenas Atenas e Roma, na Itália. E nessa última rodada, Atenas ganhou com uma certa folga. Ela teve 66 votos contra 41 de Roma. Com isso, a cidade, a capital da Grécia, foi eleita para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2004. A segunda vez que a cidade seria a sede dos Jogos Olímpicos. E depois de muita briga, né? Digamos assim que eles fizeram as pazes, o COI e Atenas.
E então Atenas foi eleita e tá na hora de organizar a bagaça, certo? Os Jogos de Atenas custaram 8,9 bilhões de euros. E a ideia é que este orçamento fosse dividido da seguinte forma: 40% foi destinado exclusivamente para infraestrutura, 30% para a construção de espaços esportivos e dos parques olímpicos, 15% foi destinado exclusivamente para a segurança dos Jogos. Isso porque foi a primeira vez que os Jogos aconteceram depois dos acontecimentos do 11 de setembro lá nos Estados Unidos com a queda das Torres Gêmeas. E os outros 15% foram destinados para hotelaria, acomodação, tanto dos atletas como também dos turistas que iriam para Atenas acompanhar os Jogos. E com certeza o grande problema de Atenas nessa caminhada para poder organizar os Jogos foi o atraso das construções ali para os Jogos acontecerem. Para você ter uma noção, faltando 200 dias, apenas 200 dias para a abertura dos Jogos, tinha muita obra ainda acontecendo. E para você ter uma noção, por conta do atraso dos ambientes esportivos, várias ideias de construção não puderam ser concretizadas. A mais famosa delas foi o parque aquático, que foi construído, mas ela não pôde ter a cobertura. Foi retirada a cobertura do projeto e assim só ficou as arquibancadas. E é claro que para arrecadar esta bufunfa foram necessárias algumas estratégias, algumas delas, quase todas, parecidas com as dos jogos anteriores. Licenças, direitos de transmissão, patrocínio, tudo isso foi utilizado para poder arrecadar o dinheiro para a construção. E uma coisa super legal que também aconteceu na organização desses jogos foi que a primeira vez o revezamento da tocha aconteceu ao redor do mundo, passando pelos 5 continentes. Ele foi aceso na Grécia, exatamente onde os jogos iriam acontecer, fez uma rodada ali pelo país e começou a rodar o mundo. Inclusive visitou o nosso país, visitou a cidade do Rio de Janeiro. Aqui ela chegou, passou um dia inteiro fazendo revezamento entre atletas, pessoas, personalidades do nosso país. Inclusive o nosso rei Pelé foi o primeiro a carregar a tocha, super emocionado, chegou a chorar, foi lindo esse momento. Eu lembro bem da situação, foi bem bacana. Os jogos foram abertos no dia 13 de agosto de 2004. E foi numa cerimônia super bonita. Eu lembro da cerimônia acontecendo ali no Estádio Olímpico. Inicialmente tinha uma piscina no meio do Estádio Olímpico, mas o que me chamou mais atenção foi um fogo olímpico descendo até a água, onde foram acesos os aros olímpicos, dentro da água e aros de fogo. Foi uma imagem sensacional, muito bonita. E é claro também, como um ponto alto de todas as cerimônias de aberturas, é o acendimento da pira olímpica. Ao invés do atleta subir escadas até a pira olímpica veio até ele. Eu achei sensacional. A pira olímpica desceu, se curvou, ficou na frente dele, ele colocou a chama olímpica e assim ela foi acesa e retornou para o local. Esses jogos foram mais de 10.600 atletas que disputaram as competições. Eles representaram pela primeira vez mais de 200 delegações presentes em uma edição dos Jogos Olímpicos. Foram ao todo 28 esportes. E, gente, esses jogos foram uma edição super alegre, super pra cima. Porque a população de Atenas estava muito feliz em receber novamente os jogos. Tanto é que no final dos 16 dias, os jogos foram considerados um grande sucesso, esportivamente falando. Ao final deste período, os jogos ficaram com quadros de medalhas da seguinte forma: Estados Unidos em primeiro, com 36 de ouro e 101 medalhas no total. A China ficou em segundo, com 32 de ouro e 63 no total. A Rússia ficou em terceiro, com 28 medalhas de ouro e 90 no total. Os jogos se encerraram no dia 29 de agosto, com um grande sucesso esportivo, como eu falei. Então, vamos falar do Brasil.
O Brasil enviou para Atenas 247 atletas. Desses, 125 eram homens e 122 mulheres. Eles competiram em 22 esportes, aí representando o Brasil. Ao todo, o Brasil teve 10 medalhas nesses jogos. 3 de bronze, 2 de prata e 5 de ouro. As bronzes, começamos com Flávio Canto, no judô, onde ele conquistou uma medalha de bronze na categoria até 81 quilos. Também no judô, outro brasileiro representou a gente muito bem, ganhando também a medalha de bronze, que foi Leandro Guilheiro. Ele conseguiu esta medalha na categoria até 73 quilos. E para encerrar as medalhas de bronze, aqui vem Vanderlei Cordeiro de Lima com a medalha conquistada na maratona. Só que essa história, claro, que a gente vai contar um pouco mais na frente, porque ela tem uma história muito, muito bacana. As medalhas de prata foram 2. A primeira delas com Adriana Bearis-Shelda, que ficaram com o vice-campeonato após perder a final para as americanas. E no futebol feminino, onde perdemos a final. Foi meio triste, porque foi os primeiros jogos, a Marta, né? O Brasil estava encantando naqueles jogos. Pena. Mas ficou marcado para a história, sem sombra de dúvida. E é claro, as medalhas de ouro. A primeira que eu falo para vocês é novamente no vôlei de praia, com Ricardo e Emanuel. Emanuel é um dos grandes nomes, se não o maior nome do vôlei de praia masculino, e Ricardo, que também já vem com uma história e havia conquistado a prata nos jogos anteriores. Robert Scheid, depois de ganhar a medalha de ouro em Atlanta e a prata em Sydney, voltou a conquistar o ouro na classe laser. Também na vela, Marcelo Ferreira e Torben Grael também conquistaram outra medalha, repetindo o ouro de Atlanta, só que aí também na classe Star. E é claro, falar do vôlei masculino, que dominou o esporte aí nesse circuito, nesse período aí, preparação para as Olimpíadas. Ganhou basicamente tudo que disputou. Estou vendo aqui que eu esqueci de uma medalha de ouro do Brasil, que foi do Rodrigo Pessoa, no hipismo. Ele conquistou essa medalha, que inicialmente era uma prata, que depois de um doping do cavalo do atleta da Irlanda do Norte, o brasileiro, depois de algum tempo, recebeu a medalha de ouro, já não mais em Atenas, mas sim no Rio de Janeiro. Então, voltamos a falar do Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele ganhou a bronze. Mas para quem não lembra, a história é o seguinte. A maratona foi no último dia de competição. O brasileiro vinha no pelotão da frente e de repente desgarrou e vinha liderando, com uma boa, uma excelente vantagem. Até que na reta próxima ali, faltando uns 10 quilômetros, um padre irlandês invadiu a pista, abraçou o brasileiro, jogou ele para a torcida e demorou muito para se desvencilhar desse padre maluco. Um grego ficou famoso por ajudar o brasileiro, ele voltou a correr, só que aí já não tinha o mesmo ritmo, já não tinha a mesma capacidade, digamos assim, e aí ele foi passado por um italiano e por um americano, que ficaram com a ouro e com a prata, respectivamente. Só que o brasileiro, ele ficou super feliz mesmo com tudo que aconteceu. Ele chegou fazendo aviãozinho no Estádio Olímpico e ganhou a medalha de bronze. Subiu no pódio na cerimônia de encerramento, agradecendo, sorrindo, super bonito, né? E em parabenização, e para parabenizar a atitude dele, ele foi condecorado com a medalha Pierre de Coubertin, que tem vídeo aqui no canal. Então, vá lá e assista. Vale bastante a pena também. Essa é uma história resumida de o que aconteceu nesses jogos com o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. Michael Phelps. O americano conquistou 8 medalhas nesses jogos. Ele conquistou 6 de ouro e 2 de bronze. Também no atletismo, Liu Xiang ganhou a primeira medalha do país nas provas de atletismo. Foi nos 110 metros com barreira. Ele ainda igualou o recorde mundial da prova. A equipe de basquete masculina da Argentina conseguiu quebrar uma hegemonia dos americanos. E os argentinos, de maneira até surpreendente, venceram os americanos, indo para a final enfrentar a Itália, vencendo a Itália, ganhar a medalha de ouro. Voltando à América do Sul, o Chile teve uns jogos
dos sonhos no tênis masculino. Fernando Gonçalves e Nicolas Massu conquistaram medalha de ouro nas duplas masculinas. Só que não parou por aí. Nicolas Massu ainda ganhou o ouro no individual e Fernando Gonçalves ficou com a bronze. Os jogos contaram com 10.625 atletas no total, sendo 6.296 homens e 4.329 mulheres. Eles representaram 201 delegações aí nas competições em Atenas 2004. Para ser mais exato, foram 301 eventos em 28 esportes e 40 disciplinas. Diz aí uma história que 2 ciclistas gregos que iriam disputar os jogos sofreram um acidente e acabaram ficando de fora das competições dessa edição. Só que o motivo aí que é engraçado e curioso. O que acontece? Dizem que eles forçaram este acidente. Foi de propósito, se machucaram de propósito. Por quê? Porque eles queriam fugir do exame antidoping. Segundo reportagens da época, eles tinham ingerido substâncias proibidas e para não ter necessidade de fazer o exame antes ou durante os jogos, eles se acidentaram de propósito para evitar o exame. Outra curiosidade super interessante é que como Atenas foi sede dos primeiros Jogos Olímpicos e voltou agora, alguns palcos dos primeiros jogos também estiveram presentes nesse. E cara, foi muito bacana. Por exemplo, o estádio Panathinaikos, que foi sede do atletismo nos Jogos de 1896, não foi o estádio olímpico nesses Jogos. Tudo bem, mas recebeu a prova, por exemplo, de arco e flecha. E foi a chegada da maratona masculina e feminina no último dia dos Jogos. Maratona, curiosamente, também teve sua história super ligada a Atenas. Já sabemos que o nome maratona vem da cidade Maratona, que de distância percorrida até Atenas tem exatamente a distância percorrida da maratona de 42 km. Ou seja, nesses jogos, o percurso da maratona foi da cidade de Maratona até o estádio Panathinaikos em Atenas, os 42 km. A única coisa triste, podemos dizer assim, desses jogos foi realmente o legado. Os jogos, esportivamente falando, foram um sucesso. O público gostou, muitos esportes bem disputados, recordes mundiais, o Brasil gostou, mas muitos locais de competição ficaram abandonados depois dos jogos. Ninguém competia, ninguém usava para treinamento, não recebiam eventos esportivos depois disso, então foram abandonados. E isso é muito triste e foi uma coisa que ficou marcada, infelizmente, nos Jogos de Atenas. Atenas 2004. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que depois da edição de 2016 no Rio de Janeiro, é meus jogos favoritos. Por quê? Porque o Brasil ganhou medalha pra caramba, né? E eu me lembro, com meus 15 anos de idade, assistindo jogos, e eu tava no ápice do torcedor fanático. Foi muito legal, foi muito revigorante ver o Brasil ganhando tantas medalhas depois de umas Olimpíadas fracassadas ali em Sydney em 2000, onde a gente não conquistou nada. Então, pra mim, foi super bacana ver essa competição. Fiquei muito feliz, era um horário bom para se assistir, né? Normalmente as provas, as valendo medalha, era pela manhã, né? Então assistia bastante. Foram jogos que eu lembro com um carinho muito grande, porque eu acho que com 15 anos, aí já na adolescência, a gente tem realmente consciência, né, do esporte, das regras, tal. Então a gente acompanha realmente sabendo o que está acontecendo. Então acho que ficou marcado e é uma das minhas favoritas por conta disso. Isso aí, galera. Obrigado mais uma vez por terem ficado até aqui assistindo esse vídeo. Muito bacana a sua participação. Então curta o vídeo se não curtiu. Comente aqui se ainda não comentou. Temos a hashtag que eu vou passar agora, que é Atenas 2004 e Olimpíadas também é legado. Então, Atenas 2004 e Olimpíadas também é legado. Também não se esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito. Clique aqui
no retângulo vermelho, escrito inscreva-se, acione o sininho para ser notificado quando novos vídeos estiverem por aqui. E é claro, gosto sempre de lembrar, vídeos aos domingos, sempre 10 horas da manhã. Tranquilo, galera? Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a participação de todos. Ajude o nosso canal a crescer. É isso aí, galera. Então, fiquem com Deus e até a próxima.